Estamos de volta na sua segunda-feira. A gente está falando sobre barulho comigo no estúdio, o médico otorrino Dr. Kleber de Freitas. Daqui a pouquinho a gente vai voltar com a Fernanda. Eu quero te dizer também que nós temos uma audiologista, não é isso, doutor Kleber, que a gente fala? Fonoaudióloga. É uma fonoaudióloga, né? Que é especialista nessa área. Que também está com a gente. Daqui a pouquinho a Vasti vai conversar com ela. E uma psicóloga também que vai falar sobre o estresse, né? E aí o doutor Kleber, a gente conversando aqui sobre essa coisa do barulho, porque ele é constante no nosso dia a dia. Tem até uma pessoa me dizendo aqui, já vou fazer a pergunta dela. Doutor Kleber, pouca gente sabe, mas o barulho pode trazer uma consequência gravíssima aí, né? Entre todas, né, entre várias consequências, nós podemos dizer que o ruído, ele provoca impotência. Impotência. Por causa do estresse que esse ruído leva, por causa do excesso de secreção do hormônio do estresse, que é o cortisol. Isso leva a um estresse psicológico, que a psicóloga deve nos orientar já agora, em relação a isso. Porque tem pesquisas recentes, inclusive na Universidade de São Paulo, que fala sobre isso, sobre a impotência já no jovem de 19 a 25 anos de idade, pelo excesso de ruído. Nossa, quer dizer, e aí traz a impotência. Quer dizer, esses meninos que estão achando, que estão fazendo, eu preciso falar, estão fazendo bonito, né? Com som alto. Com som alto, e que vai, né? Que de repente a menina vai olhar, enfim, então... Som de moto. Ou de moto, né? Então, podem ter esse problema que é a impotência. Pode comprometer a vida sexual. Exatamente, pela secreção do hormônio do estresse. Que é o cortisol e que vai... Cortisol. Eu tenho aqui, doutor Kleber, o Edson de Uberaba, e ele fez uma pergunta para o senhor, que é o seguinte: como ficam os motoristas de ônibus? Porque eles trabalham com um barulho ali direto, aquele barulho do motor que fica bem na frente, não é isso? Como é que fica? O motorista de ônibus, ele deve ter um controle específico em relação a isso, em relação ao ambiente que ele está ali dentro. Tem que se fazer uma dosimetria. Entendeu? Não o decibelímetro, a gente mede o decibel que está ali naquele local. A dosimetria, você faz a dosagem do ruído durante um intervalo de tempo que ele está ali. Você mede aquilo, depois você coloca faz uma média e vê o que ele está exposto em 8 horas. Se está acima de 80 decibéis, pela norma regulamentadora do governo, a NR7, pelo Ministério do Trabalho e Emprego, aí ele está num ambiente insalubre. Nós temos que fazer alguma coisa em relação a isso. Nós temos que fazer a medição. Medição é colocado um aparelho do lado dele para ver se ele está sendo exposto a mais de 8 horas por dia, numa intensidade acima de 80 decibéis. A gente vai voltar no centro já, doutor Kleber, mas eu queria ver com o senhor o seguinte: é preciso que a sociedade, profissionais da área de saúde, as autoridades públicas, né, por exemplo, o comércio de uma forma geral, é preciso que todo mundo se junte para realmente prestar atenção nessa questão do barulho no nosso dia a dia? Um trabalho conjunto, doutor Kleber? Isso é multidisciplinar, que eu digo. Sempre multidisciplinar e com a ajuda da população, a ajuda das entidades de classe, como o meio ambiente, Secretaria de Saúde, igual o secretário disse. Será muito importante, porque nós não tínhamos essa proteção aqui em Uberlândia. Nós estamos a pé em relação a isso. Nós estamos lutando com isso há mais de 10 anos. Entendeu? Então, a população precisa ficar consciente que ela está tendo problema. Não esperar o problema chegar. Depois que chegou o problema, é irreversível. Nós estamos cansados de falar nisso. Na hora que chega o paciente no nosso consultório, nós realizamos a audiometria pela fonoaudióloga, já começa com a perda auditiva. Aí ele fala, mas eu escuto bem, só tem um zumbido. Tá. E começa com o zumbido, os problemas todos começam com o zumbido. É preciso ficar atento em relação a isso. Precisamos ficar atentos com isso, principalmente a população nos ajudar. Porque... Tá dado o recado do Dr. Kleber, né? Agora a gente vai voltar ao vivo com a repórter Fernanda Paranhos. Somos nós. Fernanda, neste momento está muito barulho por aí, eu acho que são 8 horas 9 minutinhos, né? É um movimento intenso já em Uberlândia. Como é que está aí? Eu sei que o secretário está com aquele aparelho, né? Que mede aí os decibéis. Tá sim.
Exatamente esse aparelho decibelímetro que o Dr. Kleber acabou de comentar aí com você no estúdio. E eu confesso para você que um pouco antes da gente começar a fazer nossa entrevista aqui ao vivo, eu não estava ouvindo nada. Para o pessoal de casa, eu fico plugada aqui, ouço tudo que a Mônica, tudo que está acontecendo no estúdio, eu não estava ouvindo nada por causa do barulho que está aqui no centro da cidade. E a gente vai fazer isso, né, Dorovaldo? Medir para mostrar para o pessoal de casa. Esse é o aparelho que a gente estava comentando, o decibelímetro, que tem esse nome complicado, mas ele é muito eficiente. Agora está medindo 76, 79 e o limite qual é mesmo, secretário? Na verdade, a partir de 80 decibéis, nós temos que tomar muito cuidado, que depende da exposição, né? Do tempo de exposição também. Tá? Então, o ideal é até 80 decibéis. Esses profissionais que estão trabalhando, né, em empresa, mesmo motorista, então tem que observar muito. Se ultrapassar esses níveis de 80 decibéis, tem que ser utilizado EPIs, né? Equipamento de proteção individual, né? Nesse caso, protetores auriculares, que auxiliarão para que não se tenha uma perda auditiva. Vamos ver agora, a gente estava, olha só, 89, passou os 88, 85, que é o limite. O ônibus vai passar agora, atrás da gente. Olha, ele aumenta na mesma hora o número de decibéis, ele vai oscilar agora. E um pouquinho antes da gente, na nossa entrada anterior, um cachorro latiu, foi para 96, um latido de cachorro. O pessoal que trabalha com animais também tem que tomar cuidado. E aqui os ônibus estão ligados atrás da gente o tempo todo, isso oscila. Quem trabalha no centro da cidade tem que tomar cuidado. E tem outros bairros também que o barulho já tem um índice bem alto. Quais são esses, secretário? Então, essa manhã está relativamente calma, né? Tranquilo, esse número aqui está tranquilo. E a gente vê que já excede realmente os limites, né? De ruídos de barulho, né? Mas, baseado na estatística e em algumas medições que a gente fez já este ano, nós elegemos o Santa Mônica, Jardim Brasília e o centro da cidade como os bairros mais barulhentos de Uberlândia. Imagina, no centro da cidade, então, eu confesso que eu fico curiosa. Aqui, o pessoal que mora aqui atrás, ó, será que houve muito barulho? Não deve ser nada fácil à noite. Quem mora ali perto da Santos Dumont, que tem muitas casas noturnas, deve ter dificuldade para dormir. Eu quero agradecer muito, secretário, pela orientação, na verdade, que o senhor trouxe e mostrar para o pessoal de casa, tá vendo? Não é nem 9 horas da manhã, o barulho tá bombando aqui no centro da cidade. Não é fácil não, né, secretário? É verdade, mas nós estamos desenvolvendo esse trabalho e queremos contar com a ajuda de todos os habitantes de Uberlândia, vamos dizer assim, né? E não podemos esquecer também que a Polícia Militar é um parceiro notável e precisamos cada vez mais deles para proteger a nossa equipe da patrulha ambiental. Obrigado a todos e uma excelente manhã total. Muito bom, e é bom a gente também reforçar que o centro nunca vai parar. Na verdade, os carros estão passando, o pessoal que trabalha com transporte público, tem também os ambulantes, tem os anunciantes nas lojas, mas o pessoal que anda com carro com som muito alto, que liga som em casa, tem que ter consciência, porque se a população ajudar, o barulho vai ser suportável. Não é, Mônica? Eu volto com você aí no estúdio. Exatamente isso, viu, Fernanda? Obrigada ao Dorovaldo aí por participar com a gente, obrigada a você também, viu? Cuidado aí, tá? Bom retorno. A Fernanda contou pra gente que ela não estava ouvindo quando eu fui chamá-la, né, doutor Kleber? E aqui, quando a gente prestou atenção, a Fernanda estava gritando, né? Que é normal, aumentou o volume da voz, que é o normal quando a gente está com muito ruído, doutor Kleber. Exatamente. Esse aumento de volume é o que acontece em todos os setores. Tudo que você vai fazer, você tem que aumentar o volume. É igual o deficiente auditivo que chega na sala de TV. Ele aumenta a televisão lá para 45. Aí o pessoal que está em volta todo não aguenta aquele barulho, sai de perto. Entendeu? Porque ele só ouve a 45, porque ele já tem uma perda auditiva. Uhum. E aí, à medida que você não melhore isso, vai piorando. Não só piora ele, como piora os circulantes. Uhum. Entendeu? Então você tem que fazer uma medida de proteção ou uma cura para aquilo, porque senão ele piora. Porque toda vez que você aumenta o seu volume, ou aumenta o som de alguma coisa para você ouvir, você vai piorando sua audição, você vai lesando mais células dentro do ouvido. Doutor Kleber, isso vai ser um problema de saúde pública, na avaliação do senhor? Sempre foi. Sempre foi, né? Sempre foi. Não é agora, né? Sempre a gente está batendo nisso há quanto tempo? Há mais de 15 anos. Pois é. Né? O doutor Kleber volta com a gente aqui. Se você quiser fazer a pergunta, o nosso WhatsApp está aqui. Olha, ele vai tomar uma aguinha
né? Porque é importante também. E já eu volto com ele aqui. Agora a gente vai para Uberaba, sabe por quê? Em Uberaba, a Patrulha do Silêncio é uma alternativa para quem sofre com a perturbação do sossego. Então a gente vai ao vivo conversar com a Joyce Rodrigues, lá em Uberaba. Oi, Joyce, bom dia para você. Me diz uma coisa, são muitas as demandas aí? Bom dia para você, Mônica Cunha. Bom dia para todo mundo. Olha, uma demanda considerável, viu, Mônica Cunha? Nos fins de semana aqui em Uberaba, a Patrulha do Silêncio recebe pelo menos 100 ligações solicitando a presença da Guarda Municipal por conta de perturbação do sossego. E é sobre isso que eu vou conversar com o comandante da Guarda Municipal, o comandante Wanderson Alves, que está aqui com a gente ao vivo. Comandante, são muitas ligações, principalmente nesse período entre sexta-feira e domingo. Bom dia, Joyce. Bom dia a todos que estão nos vendo. É como eu havia te falado aqui em off. São, em médias, do período de sexta por volta das 22 horas até na madrugada de domingo para segunda, mais de 100 ligações. Essas reclamações, como é que elas são feitas? Existe um número para quem se sente incomodado? Como é que a população faz, né, quando ela se vê diante de uma situação dessas? Então, como eu te havia falado, a Patrulha de Silêncio nada mais é que uma nomenclatura que foi dada em meados de 2008, 2004 para 2008, em outra gestão. É como é o patrulhamento escolar, como são alguns outros patrulhamentos que existem na Guarda Municipal. O número para a população ligar é 153. 153 o da Guarda Municipal e o 190 da Polícia Militar. Como é que funciona na prática? Vocês vão até o local onde há reclamação, chegando lá, qual é o procedimento que é adotado por vocês? Então, essa ligação, ela vem muitas vezes por denúncias anônimas, até porque a perturbação, ela envolve a questão de algazarra, gritarias, som altos, tudo que perturba o sossego alheio. Em seu artigo 42, que trata sobre as contravenções penais, fala sobre a perturbação do sossego. A gente recebe essa ligação, é repassado, tem um atendente que recebe, é repassado para outro computador, na mão do despachante. Esse despachante encaminha via rádio as viaturas que estão mais próximas do referido local. A viatura vai, avalia, até porque nós ainda não estamos trabalhando armados, porém, na maioria das vezes, atendemos a todas. Não conseguimos atender a todas devido ao que eu te falei, a questão do numeral e ao quantitativo de GMs nos finais de semana, porém, a gente vai ao local, avalia e toma todas as medidas cabíveis. Medidas essas que podem ser lavrados AIDS, são feitas aferições através do aparelho decibelímetro. Muitas vezes se resolve também na questão do diálogo, porque o primeiro papel do encarregado de segurança pública, no nosso caso, o guarda municipal, é orientar. Só que a população tem que entender que o sossego é um direito de todos e a perturbação se incorre nas questões das contravenções. Comandante, só para fechar, nós conversávamos e falávamos desse efetivo que ainda é pequeno, são 2 viaturas atendendo uma demanda muito grande. Desde 2015, a patrulha passou a ser mista, com PMs e guardas municipais, mas em 2016 essa parceria acabou sendo interrompida. Há previsão para que Polícia Militar e Guarda Municipal voltem a fiscalizar juntos esse problema? Sim, há essa previsão. Em meados agora, antes do final desse mês de janeiro, iremos fazer um contato, eu, juntamente com o secretário Hélio Cardoso, secretário da SEDESH, a qual a guarda é lotada, iremos fazer esse contato com o coronel Eliel e Vladimir, para a gente tratar novamente desse patrulhamento mesmo, para um atendimento, numa questão até mesmo de que se envolva crime, que a Polícia Militar possa estar dando esse apoio. Esse patrulhamento ele foi desfeito devido ao alto índice de criminalidade que a gente vê na cidade, na questão de furto, roubos, e a PM tem dado um olhar a mais para a questão dessas coisas e a perturbação muitas vezes fica de lado. Ok, comandante, eu agradeço a participação. Mônica, então por aqui o grande problema mesmo é o som alto, a falta de respeito de um vizinho com o outro, também os chamados carros-bombas, né? Que tem todos aqueles equipamentos e aí andam pela cidade, ou então param em alguns pontos, em horários onde esse volume não é permitido. Se a população se sentir incomodada, ela pode ligar 153, que é o número da Patrulha do Silêncio, que já atua há mais de 7 anos aqui na cidade. Muito obrigada, Joyce. Agradeça ao comandante aí também. É como você disse, o Dr. Kleber está reforçando desde o começo do Manhã Total. É um trabalho conjunto, é todo mundo aí em busca de tornar este barulho dentro do aceitável. Obrigada, viu? Bom trabalho para você aí.
O barulho, como a gente viu, pode causar danos à audição. E como trouxe o Dr. Kleber, eu vou reforçar estudos aí da USP, né, Dr. Kleber? Estudos que mostram que a impotência pode levar à impotência, não é isso? Da USP, que pode levar à impotência. E a repórter Vasti Laures está com a fonoaudióloga Lucila de França, que também faz um trabalho junto com o Dr. Kleber. Vasti, tem muita gente perdendo a audição. O Dr. Kleber trouxe essa informação de que pode causar impotência. Quer dizer, é uma preocupação que a gente tem que levantar mesmo e tentar mudar, né? Pois é, às vezes a gente não se dá conta do barulho que está ao nosso redor. A gente se acostuma com ele. Muitas vezes as pessoas passam a gostar do barulho quando estão no silêncio, parece que até incomoda. E isso porque a gente tem barulho o tempo inteiro. Então deixa eu mostrar que a gente trouxe alguns equipamentos que demonstram isso, esses barulhos que a gente tem aqui. Como você já apresentou, eu estou aqui com a fonoaudióloga, audiologista Lucila, que vai ajudar a gente a entender um pouquinho dessa barulheira toda que a gente tem em casa. Tem um certo controle, né? Mas é um controle que tem que partir da gente também. A gente às vezes nem sabe que existe isso, né? Bom dia. Bom dia. Esse controle, como no dia a dia nós estamos expostos a muito ruído, isso vai se acumulando no nosso organismo, né? E como o Dr. Kleber já citou, vai havendo a lesão das células e esse efeito, ao longo do tempo, vai causando a perda de audição. Então, no dia a dia, nós temos que tomar mais cuidado, evitar barulho excessivo. Então, por exemplo, se eu vou usar um liquidificador, é lógico, se eu vou usar no uso doméstico, não tem problema, porque eu não vou estar com o liquidificador o dia todo. Agora, se eu sou um profissional que utilizo esse equipamento diariamente, numa lanchonete, fazendo vitamina, alguma coisa assim, o ideal é eu estar usando a proteção, usar o foninho de inserção, né, o protetor auricular de inserção, para estar evitando esse ruído excessivo chegando até a minha audição. Vamos fazer um testezinho aqui? Infelizmente, a gente não tem um decibelímetro aqui, que seria legal se a gente tivesse para conferir o barulho. Mas vamos lá, eu vou ligar o liquidificador e vocês em casa vão ver como fica difícil até a nossa conversa. O que a gente fala aqui passa quase no seu ouvido, a gente não consegue se ouvir, né? É um perigo também, falando nas cordas vocais, porque se a gente não escuta, parece que a gente grita, né? Sim, com certeza. A pessoa que trabalha com ruído excessivo ou com ruído que mascare um pouco a fala, ela tende a estar falando um pouco mais alto. Então, isso acaba gerando problema também na voz, né? Nas pregas vocais. Tanto é que o professor, por exemplo, a gente vê muito hoje nas academias, os professores que trabalham em academias tendo problema tanto de audição quanto da voz. Por quê? Porque eles, além de ter uma música, né? Hoje nas academias está na moda que se tem um som muito, muito alto. E aí, ao mesmo tempo, eles têm que gritar para estar orientando os alunos. Então, geralmente, os professores de academia, eles estão adoecendo com problemas de audição e de voz. Vamos ligar isso aqui agora, deixa eu ver. É um pouquinho menos barulhento, pelo menos assim, né? Mas também isso é algo que vai diretamente no nosso ouvido, pois se a gente está secando o cabelo, está ainda mais perto, né? E se nós formos usar só no dia a dia, no uso doméstico, é esporádico. Agora, a pessoa que trabalha, o cabeleireiro, secando o cabelo por 8 horas, 10 horas diárias, né? Com certeza vai acabar sendo exposto ao ruído, né? Numa quantidade maior. Deixa eu tentar pegar esse fiozinho aqui, pra gente ligar. Aqui, ó. Liga pra mim aí, Caritel. Vamos ver que barulho que faz esse aspirador aqui. Olha lá, cadê aqui? Aí. Agora tem um selo para isso aqui, um selo ruído que controla o barulho que esses eletrodomésticos podem fazer, né? Eu coloquei aqui até a plaquinha para a gente lembrar, ó. Então, o aspirador de pó, a gente pesquisou na internet que em média ele apresenta 70 decibéis e para ter o nível 1 desse selo, para ter a melhor classificação, ele tem que ficar abaixo de 80 decibéis. No secador de cabelo, a gente encontrou a média de 90 decibéis e o nível 1 teria que ser até 78 decibéis. Então, já fica mais difícil encontrar um secador de cabelo dentro desse nível 1. E aqui, a gente tem o liquidificador, a média 85 e o nível 1 seria esse, até 85, o nível de ruído.
Só que a gente vê isso no dia a dia, esse selo ruído. Você acha que as pessoas sabem entender esse selo e procuram por isso? O selo ruído é algo novo, né? O consumidor ainda não tem tanto conhecimento. Ele começou a realmente ser obrigatório a partir do ano passado. Então, os comerciantes não podem comercializar mais os eletrodomésticos sem o selo ruído. Eu acredito que isso vai ser ao decorrer do tempo, né? Uma questão cultural mesmo. As pessoas, da mesma forma que nós não estávamos acostumados àquele selo de quantidade de energias, né, que se gasta, eles também vão habituar a tá verificando o selo ruído. Só que a gente tem que lembrar que esse selo ruído, né, em torno de 70 é o ideal. A gente tem que ver que tem eletrodomésticos que ultrapassam 100 decibéis. Então, as pessoas realmente, o interessante seria, quando for adquirir, tentar verificar o selo ruído e tentar pegar na classificação 1 mesmo, que vai ser o máximo permitido. Então, é para a nossa saúde isso, né? A gente tem no selo ruído de 1 a 5, né? Só que isso não impede do produto ser comercializado, se ele tiver o nível 5. Então, vai ter que ficar a cargo do consumidor mesmo. Do consumidor. É a mesma coisa quando nós vamos comprar um eletrodoméstico e observamos o selo para consumo de energia. É a mesma coisa, vai ser a escolha do consumidor. Mas o consumidor consciente vai ter a noção de que o ideal é comprar na classificação 1. Agora, a Lucila estava comentando aqui comigo um pouquinho antes da gente entrar, que a gente está ensurdecendo mais cedo, né? Perdendo essa audição mais cedo que antigamente. Exatamente. Nós temos pesquisas já que mostram que o brasileiro ele está ensurdecendo por volta de 40 anos. E nós sabemos que nós temos isso na literatura, que a perda auditiva, ela acontecia, né, por volta de 60 anos, decorrente da idade mesmo, do envelhecimento. E aí, por que o brasileiro está ensurdecendo, né, a partir de 40 anos? Provavelmente pela exposição do ruído. Isso já tem alguns estudos mostrando, e nós, no nosso serviço de saúde auditiva da UFO, nós conseguimos verificar de um ano para o outro pessoas entre 30 e 40, 45 anos nos procurando numa taxa em torno de 50 e poucos % a mais do que o ano anterior. Então, isso nos deu alerta, né? E que nos fez procurar a prefeitura na época para tentar fazer um programa junto, né? Em conjunto, numa equipe multiprofissional, como o Dr. Kleber já até citou, para a gente estar tentando ver se a gente consegue prevenir essa perda de audição no município de Uberlândia. Vamos fazer o seguinte, daqui a pouco, Mônica, eu prometo, a gente volta aqui para falar mais desse programa também e como as pessoas podem participar dele, então, e prevenir essa perda auditiva ou tratar. Será que tem tratamento? Daqui a pouco a gente responde isso aqui também. A gente está falando de qualidade de vida, né? Vasti, com certeza. Lucila, daqui a pouquinho a gente volta.